Olá, muito boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e vamos juntos a partir de agora com os destaques do dia. Uma sexta-feira marcada por ataques de norte a sul da Ucrânia. O cerco sobre Kiev vai se fechando e, segundo a ONU, já passa de 2,5 milhões o número de refugiados que procuram principalmente a Polônia para escapar dos ataques da Rússia. A inflação dos últimos 12 meses sobe 10,56%. Os números divulgados hoje são um retrato das dificuldades que o brasileiro tem para pagar todas as contas do mês. E hoje faz 2 anos que a pandemia chegou ao Brasil. Quais os desafios deste momento e por que a vacina é tão importante? Fique ligadinho aqui que essas e outras notícias você confere a partir de agora no nosso Pauta Aberta. Na Ucrânia, esta sexta-feira, 16º dia da invasão russa, foi marcada por ataques em diferentes pontos do país. Kiev está cercada, resiste. E no Conselho da União Europeia, as palavras são de elogios à resistência no país e de apoio total aos ucranianos. O dia começou com pesados bombardeios a Kharkiv, a segunda maior cidade do país, que apesar de tanta dor ainda resiste. Mas hoje até um hospital psiquiátrico foi atingido no ataque. E de acordo com o prefeito, ao menos 48 escolas já foram destruídas na cidade. Em outra cidade, Dnipro, hoje foram 3 ataques aéreos, de acordo com a agência Reuters. Os ataques e explosões atingiram uma escola com jardim de infância e um edifício residencial. O cerco russo está se fechando ainda mais. Soldados já caminham para reconhecimento em pontos estratégicos e tanques do exército invasor estão próximos pelas vilas e cidades ao redor da capital Kiev. Em Brovary, eles estão logo ali. Hoje, 2 vilas foram ocupadas. As barricadas, que refletem a resistência, estão em praticamente todos os caminhos. E os ucranianos que vivem neste limite territorial repetem que não sentem medo. Estão em casa, afinal de contas. Este é o ponto de vista que traz tanta indignação ao coração de qualquer ucraniano. E são exatamente essas as palavras desta moradora, que já viu o crescimento de dezenas de gerações. Dona Valentina pergunta: eu devo deixar este lugar onde nasci? Eu não tenho medo de nada. Мої батьки тут родилися. Я не боюся нічого. А жалько вас, дітей. Оце вас жалько. No combate aos tanques que avançam, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou estas imagens. Vários deles foram atingidos, alguns destruídos pela artilharia que não descansa para proteger a capital. Do outro lado do combate, a Rússia divulgou essas imagens dos helicópteros fortemente armados que atiram mesmo. A artilharia é pesada contra as tropas ucranianas, mas não é só isso. Ao menos 3 hospitais, inclusive, estiveram no alvo das tropas invasoras nos últimos dias. A revolta maior, que repercutiu nas capas dos principais jornais britânicos, foi com o ataque à maternidade de Mariupol, a cidade portuária no sudeste do país. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, entre elas uma gestante. 3 pessoas morreram. De acordo com números oficiais, já são 78 crianças mortas nos ataques russos desde o início do conflito. O ataque desta sexta-feira está espalhado em diferentes pontos do país. A Rússia informou que 2 aeroportos militares ucranianos foram ocupados, o de Lutsk e o de Ivano-Frankivsk. A informação vinda do Kremlin destaca ainda que mais de 3.200 instalações militares foram destruídas desde o início do conflito. Também hoje, o governo da Rússia afirmou que separatistas, apoiados pelas tropas invasoras, ocuparam 2 cidades. Uma delas, a de Volvovaca, ao norte de Mariupol, ponto estratégico que liga o porto no Mar de Azov ao interior do país. Nas declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os russos querem humilhar os ucranianos. Já foi criada uma catástrofe humanitária. É o plano deles, disse o presidente. E é por isso que tantas cidades estão bloqueadas. As sirenes tocam todos os dias na capital. E quem ficou se esconde nos túneis do metrô.
ou em outros abrigos subterrâneos. Na terceira maior cidade, em Odessa, no sul do país, a população está à espera do inimigo e decidiu, inclusive, cobrir com barricada a estátua de um coronel, um dos pontos turísticos da cidade. A empresa responsável pelo abastecimento de energia do país disse hoje que 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica na Ucrânia, 200 mil sem abastecimento de gás. Do outro lado da fronteira, também para bloquear a economia russa, o banco Goldman Sachs é o primeiro grande banco de Wall Street que deixa o país. E nesta sexta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que deve retirar da Rússia o chamado status comercial de nação mais favorecida. Isso permitirá que sejam cobradas taxas alfandegárias mais altas nas negociações com a Rússia. E nessa guerra dos russos contra a Ucrânia, Vladimir Putin quer reforço. Anunciou hoje que autorizou a vinda de 16 mil voluntários do Oriente Médio para a região do Donbass, para que garantam apoio militar às tropas russas. E assim, mercenários treinados em ações lá na Síria devem tornar menores os riscos de perdas de mais tropas russas nos combates contra a Ucrânia. Ainda para conter Moscou, representantes dos países aliados, reunidos hoje no Conselho da União Europeia em Versalhes, na França, elogiaram o povo ucraniano. A Ucrânia pertence à nossa família, dizia um documento publicado. Não vamos deixá-los sozinhos. Estamos comprometidos em garantir apoio para a reconstrução de uma Ucrânia democrática, assim que terminarem os ataques russos. A Ucrânia precisa de ajuda. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, já são 2,5 milhões de refugiados. A maior parte desses refugiados procura a Polônia, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. E no Congresso dos Estados Unidos foi aprovado o projeto de lei que indica 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para este ano fiscal. 13 bilhões e 600 milhões estão incluídos para ajudar a Ucrânia. Os fundos de ajuda ao país estão divididos em ajuda militar e ajuda humanitária. Aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, a inflação chegou a quase 11%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e levam em conta o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os números assustam. A inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, vai a 10,54% no índice acumulado em 12 meses, sendo o maior registrado em fevereiro desde 2015, mesmo sem contar com a alta dos combustíveis anunciada pela Petrobras nesta quinta-feira. Todos os produtos e serviços que entraram na lista de pesquisa do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tiveram aumento. Os impactos da inflação foram maiores nos setores da educação, com 5,61% de aumento. Alimentação e bebidas ficaram 1,28% mais caras. Estes dois grupos pesquisados representam 57% da inflação só no mês de fevereiro. Entre os itens de alimentação que mais subiram estão a cenoura, 55,41%, e a batata inglesa, com alta de 23,49%. E por incrível que pareça, houve queda de 2,29% no preço do frango inteiro e de 1,35% no frango em pedaços. De acordo com os especialistas, os alimentos tiveram aumento por causa dos excessos de chuvas e também de estiagens, que prejudicaram a produção em várias regiões do país. A alta significativa foi registrada nos eletrodomésticos e equipamentos, que nos últimos 12 meses ficaram entre 17% e 19% mais caros. E o que mais castiga o bolso dos brasileiros é o acúmulo de alta nos combustíveis. Só no último ano, a gasolina ficou 32,62% mais cara, o diesel aumentou 40,54%, o etanol 36,17% e o gás de cozinha subiu 27,63%. Bom, com o anúncio de aumento do preço da gasolina, hoje os nossos repórteres percorreram vários postos em Curitiba. Olha o que aconteceu.
Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que nos acompanham no Pauta Aberta. Foi o ponteiro mudar das 11h59 da noite de ontem, quinta-feira, para meia-noite de hoje, sexta-feira, que o preço da gasolina mudou. Lembrando que a Petrobras anunciou ontem esse reajuste de quase 19% de aumento aí no preço da gasolina. Ontem nós vimos, muitas filas aí nos postos de gasolina, o pessoal tentando aproveitar aí o preço antigo, porque hoje, atrás de mim aqui, a gente já consegue observar, o preço já mudou. E a gente conversou com alguns motoristas que não gostaram nem um pouco desse aumento. Acompanhe. Infelizmente, quem precisa trabalhar vai fazer o quê? E o preço na bomba? Não tá bom não, né, mano? Não tem o que faça, né? Não tem o que faça. Quem quer andar de carro, infelizmente, quem precisa trabalhar tem que pagar, né? Não tem o que fazer, né, cara? A gente trabalha e depende disso, né? Então, simplesmente tem que pegar e abastecer. Aí, Odilon, a insatisfação do consumidor com o preço do combustível. Eu volto com você. Não tem como ficar revoltado, com esse aumento aí tão expressivo e assustador a qualquer consumidor aqui no país. Bom, vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, você vai ver que neste 16º dia de guerra, mesmo sob ataques, o presidente da Ucrânia dispara. O conflito, para ele, chegou a um momento de virada. Pauta Aberta está de volta, para esse segundo bloco. E já neste comecinho de bloco eu quero chamar aqui do telão nosso correspondente, Jucinei Cardoso, que conversa com a gente ao vivo da Itália. Muito boa noite aí para você, Jucinei? Antes de tudo, queria destacar a você e quem nos acompanha que houve uma declaração muito forte hoje do ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov. Ele declarou que os russos mataram mais civis do que militares nestes 15 dias de confronto. E ele foi enfático, quero que isso seja ouvido em todo o mundo. Ele não afirma número de mortos, mas acusou o Kremlin de bombardear escolas e hospitais. Moscou não protege ninguém, destrói. E prometeu vingança, o que chamou de terroristas russos. De que maneira isso ecoa, dentro da Ucrânia e também ao mundo aí, essas declarações fortes aí que vieram do ministro da Defesa? Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos. Bom, essas declarações dão uma dimensão da destruição que a Ucrânia está vivendo nesse momento e principalmente a preocupação com a sua população civil, que ainda encontra dificuldades, repetimos, para deixar o país, mesmo com a criação dos corredores humanitários, até porque muitos deles levam a cidades russas e o governo ucraniano não tem segurança de colocar os seus cidadãos ali. É um apelo para o mundo, mostrando que a Ucrânia realmente precisa de ajuda, está numa situação limite e que quem está pagando esse preço é a população civil, Odilon? Exatamente. E agora há pouco, Jucinei, teve um novo vídeo do presidente, Volodymyr Zelensky. Ele trouxe declarações importantes também, principalmente para a população ucraniana. Disse que a guerra chegou a um ponto de virada, mas que é preciso paciência para alcançar a vitória. São palavras que trazem confiança, como todos os dias ele traz essas palavras, principalmente à população do país, e que deixam o povo da Ucrânia, digamos assim, numa espera, de um conflito que certamente e infelizmente não vai acabar amanhã. Isso demonstra também uma pequena abertura, se a gente pode dizer assim, na visão dos analistas internacionais, de uma possível virada nessas discussões, até porque pela primeira vez o governo ucraniano considera uma possibilidade de neutralidade dentro desse discurso. Então esse ponto de mudança ao qual o presidente Zelensky faz referência pode também estar associado a esse novo momento que a gente vai ter em relação às negociações. Já tivemos 3 rodadas anteriores entre os corpos diplomáticos dos dois países, sem grandes avanços. A mesma coisa aconteceu no último encontro entre os ministros de defesa dos dois países que a gente noticiou ontem aqui. E a intenção de Zelensky é justamente sentar para conversar diretamente com Putin. Ele não descarta a possibilidade de voltar atrás naquelas declarações que deu sobre a possível entrada da Ucrânia para a OTAN, que foi inclusive o ponto principal do início da invasão russa em território ucraniano, desde que evidentemente tem algumas garantias. E por que isso?
porque ele está percebendo que a OTAN não deu as respostas que a Ucrânia esperava, né? A gente tem aí um certo aporte no que diz respeito a armamento, reforços, mas provavelmente Zelensky, com essa declaração pública de um desejo da entrada da Ucrânia para a OTAN, esperava uma resposta mais efetiva da Aliança Transatlântica, que não veio, porque a gente já comentou aqui, poderia ser interpretada como uma declaração de guerra à Rússia e tornar o quadro que já é triste ainda mais devastador, né? Exato, Jusinei. Hoje houve em Versalhes, né, uma declaração importante aí de apoio a toda a população da Ucrânia. Agora é da comunidade do Conselho Europeu, né? Mas existe outra declaração que eu quero repercutir com você, que foi do secretário-geral da OTAN. Você está destacando aí o posicionamento da OTAN, né? Jens Stoltenberg acaba explicando que o que a Rússia faz em pressionar a Ucrânia, ela não teria nem motivos para fazer isso, sendo a Ucrânia um país com toda a autonomia, né, de um país, a força política internacional aí. Porque a Rússia exige da Ucrânia, por exemplo, que não procure ser parte da OTAN. E esse é um questionamento muito forte aí do secretário Stoltenberg, que a gente acompanha aí. É uma ameaça à soberania de um país, né, Odilon? Entre as demandas que foram apresentadas pelos russos, por exemplo, numa das rodadas de negociações, estava ali a proposta de que a Ucrânia fizesse uma alteração, inclusive constitucional, para garantir a neutralidade do país. É um outro país exigindo do dono da casa regras de como lidar e gerenciar a própria casa. Então é evidente que a OTAN, que tem interesse de que a Ucrânia mantenha a sua soberania para uma eventual entrada do país na organização, na Aliança Transatlântica, defende essa soberania com forças e dentes, né? Tá certo. E hoje a FAO, que é a Agência de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, apresentou aí uma previsão muito preocupante, né? Os alimentos, matérias-primas para rações devem subir aí de 8% a 20% só neste ano de 2022. Juntos, Rússia, Ucrânia fornecem 19% da cevada comercializada pelo mundo, 14% do trigo e 4% do milho. Como será a colheita, né, da safra atual desses dois países e esses impactos, se ocorrerem de fato, o impacto econômico, financeiro para a economia global não será, infelizmente, apenas para este ano de 2022, né, Jusinei? Não, a gente tem previsão de que esse impacto se dê para os próximos anos, né? Até porque a gente sabe que a dinâmica de colheita e fornecimento não é uma dinâmica que se esgota apenas num ano, né? Aquilo que é plantado num ano, normalmente é colhido no outro, ou seja, são safras diferentes, né? E já existe um questionamento sobre como vai ser a colheita, por exemplo, daquilo que a Ucrânia plantou e que deveria, nesse momento, estar colhendo para exportar. Por isso, a preocupação da FAO, que inclusive considera aí a possibilidade de um salto grandioso no número de pessoas desnutridas em todo o mundo. E a gente vê que esses reflexos, Odilon, atingem vários países do mundo. Vamos citar aí o Brasil, que inclusive não faz parte, deixemos claro, daquela lista de países inimigos que foi recém-divulgada pela Rússia, para quem a Rússia não deve mais vender e nem comprar matérias-primas, mas que mesmo assim já começa a buscar pelo menos alternativas para não se ver numa situação limite. No caso do Brasil, a grande preocupação é com a questão dos fertilizantes, porque a gente sabe que a Rússia é um dos maiores exportadores desse tipo de produto e o Brasil compra uma quantidade bastante significativa. O que o Ministério da Agricultura está fazendo? Está tentando encontrar outros vendedores ao redor do mundo para poder disseminar um pouco esse seu poder de compra e não ficar extremamente dependente da Rússia. A gente tem aí, por exemplo, já contatos com Marrocos, Catar, Egito, Omã e Argélia, que hoje são responsáveis por 26% dos fertilizantes que o Brasil importa e que, de repente, vão ter aí um crescimento, uma possibilidade de crescimento na sua economia se decidirem exportar mais matéria-prima, mais fertilizantes para o Brasil. E esses efeitos estão acontecendo ao redor do mundo. Então, as várias economias vão tentar buscar alternativas nesse sentido. Contatos comerciais muito importantes para o Brasil, sobretudo nesse momento tão delicado. Jusinei, muito obrigado. Um excelente fim de semana para você. A gente volta a conversar aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado. A pandemia do coronavírus está completando 2 anos aqui no Brasil. Segundo as autoridades de saúde, é hora de avançar na vacinação para controlar de vez esse vírus.
O pico da variante Ômicron levou a um recorde de casos de Covid-19 em todo o mundo no início de 2022. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, considera que a queda da curva de contaminação traz uma janela de oportunidade para o controle da pandemia. Com menos casos e internações, diminui a pressão sobre os sistemas de saúde e crescem as chances de bloquear a transmissão do vírus e a formação de novas variantes, aumentando a cobertura vacinal. Para aproveitar esse momento promissor, os pesquisadores destacam que o país precisa avançar na vacinação e reduzir a desigualdade nas coberturas vacinais, que se dá tanto entre estados como entre municípios e até entre populações dentro de cada cidade. A Organização Mundial da Saúde monitora o surgimento de uma nova variante, que combina estruturas genéticas da Delta e da Ômicron, e por isso foi chamada de Deltacron. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse essa semana que a pandemia está longe de acabar. We continue to urge all people in all countries to exercise caution, and we urge all governments to support their people to protect themselves and others. Depende de cada um de nós, né? E na quarta reportagem da série O que Elas Querem, você vai conhecer a história de duas mulheres com linha, agulha e uma Kombi. Elas já mudaram vidas e mudaram as próprias vidas também. Essas duas mulheres foram unidas por uma paixão, o bordado, uma arte que faz parte da vida delas desde muito cedo. Eu aprendi bordado com a minha avó, porque na época bordava-se enxovais de bebê, enxovais de noiva, né? Então aprendi bordado com ela e ao longo da vida o bordado sempre fez companhia. Eu aprendi com uma vizinha. Eu tinha em torno de uns 11, 12 anos, eu via ela lá na cadeirinha dela bordando e tinha curiosidade, chegava perto e um dia ela falou, você quer aprender? Eu te ensino. As bordadeiras se conhecem há 15 anos. Chegaram a montar um ateliê juntas, mas ainda queriam fazer muito mais. E sabe onde essa ideia veio parar? Dentro de uma Kombi. Isso mesmo. Já que elas sonhavam em levar a arte do bordado para lugares que não têm acesso, essa foi a solução. Morar dentro do veículo, que também vai servir como sala de aula. Nós percebemos que as pessoas tinham dificuldade com relação a material, com relação ao curso, por não ter na cidade deles para quem ensinasse, né? E as pessoas têm aquela sede de aprender. Uns por não ter poder aquisitivo, porque os cursos online são caros, né? Então veio a ideia de irmos até eles. É claro que não foi fácil montar uma casa dentro da Kombi. As mãos, acostumadas com um trabalho tão delicado, tiveram que fazer o serviço pesado. Porque a gente não entende nada de móveis, essas coisas, não tinha uma ferramenta adequada, né? Então, com o que a gente tinha, nós pegamos um guarda-roupa, desmontamos e fomos fazendo os móveizinhos dentro dela. Nesse período, até a gente poder conseguir sair. Agora falta pouco para o projeto das bordadeiras nômades entrar em prática. A Kombi, batizada carinhosamente de Agulha de Prata, ainda precisa de reparos para desbravar o Paraná. Por enquanto, as duas estão em Curitiba, ansiosas para pegar a estrada. Com agulha ou volante nas mãos, não importa, elas ainda querem muito mais. Para minha vida, eu quero isso, a liberdade de ensinar. Quando a gente chegar lá mais para frente, deixar aí um legado para alguém, de você ter contribuído para aquela sementinha ali. É isso, acho que isso não tem preço. Fazer o bem sem olhar quem. Professoras mais do que especiais que agora vão dar aulas aí por todo o país. O Pauta Aberta desta sexta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado segunda-feira à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você.